E esse caso da Nancy Pelosi, uma senhora aí que os falcões utilizaram para espicaçar a China gratuitamente. Você tem já um passivo aí de China, Taiwan, há tempos aí, isso aí estava entorpecido, e agora com essa visita de Nancy Pelosi lá, você espicaça tudo de novo. Você brinca com a possibilidade de guerra. E é sobre isso que nós vamos conversar com o nosso grande especialista em China, que é o Elias Jabbour. Elias, obrigado mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço novamente de ser entrevistado por uma pessoa que eu sou fã desde a década de 90. Vou sempre repetir isso, viu? Tá legal, Jabbour. Jabbour, o que é? É um blefe? Vai permitir a China ter uma nova ofensiva contra a região? Como é que é? O que vai dar isso aí? Eu acho que é uma indicação de uma nova Guerra Fria. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente observar o conjunto da obra, ou seja, o conjunto da obra que vem desde os anos 2000 para cá, os americanos deixaram recentemente um vazio imenso no Oriente Médio, ou seja, eles foram expulsos do Afeganistão e eles nem participar dos acordos de paz daquele processo, eles vão participar. Quem vai participar é a China, quem está participando é a China, é a Rússia, talvez o Irã possa vir a participar de um arranjo institucional final para dar um jeito na questão do Afeganistão, que está sendo muito bem encaminhado, inclusive pela China e pela Rússia. Os americanos não estão participando desse processo mais, eles foram expulsos. Mas a gente não pode observar essa retirada abrupta dos Estados Unidos do Afeganistão como um sinal, assim, como uma coisa que é um ponto fora da curva. Eu acho que a sinalização de que existe um movimento de um deslocamento de eixo da política externa americana, de eixo objetivo do Oriente Médio para a China, e especificamente para o Mar do Sul da China. Tá? Porque hoje, por exemplo, não é somente o fato da China ser a economia que mais cresce, a economia pujante, que ameaça a hegemonia americana em vários aspectos. Existe uma possibilidade real da China hoje ter domínio sobre, vamos dizer assim, ter uma marinha de guerra própria capaz de confrontar os americanos no Mar do Sul da China. E isso isso significa o quê? A China ter condições de desbloquear todos os canais de comércio que os americanos podem bloquear, teriam poder de bloqueio com a sua armada naquela região. Ou seja, então é intolerável para os Estados Unidos que a China tenha uma marinha de guerra pronta para desbloquear qualquer rota comercial que os americanos tentem bloquear, né? Então, levar para Taiwan o núcleo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, como o professor Fiore fala, desse novo normal das relações internacionais, o que eu chamaria de uma nova Guerra Fria, é altamente previsível, né? Então, eu acho que é um movimento que já é previsto há muito tempo. Essa visita da Nancy Pelosi a Taiwan não me surpreendeu particularmente, é parte de todo o script, e assim como é parte do script, a China não cair, não escorregar nessa casca de banana que os americanos estão colocando lá. Por quê? Porque, primeiro, que a China já não tem mais o fator surpresa na intervenção militar em Taiwan, porque desde o ano passado a China já está fazendo os exercícios militares e declarando abertamente que pode intervir militarmente em Taiwan. E segundo, que caso a China consiga, os americanos sabem que a China podem dominar Taiwan em 2, 3 semanas, mas também tem uma outra questão, que é a seguinte: a China vai ter que enfrentar uma guerra de guerrilhas, talvez durante muitos anos, financiado por estrangeiros. Então, uma questão que a China vai deixando para a história resolver. Então, o que a China pode fazer nesse exato momento? Os meus amigos diziam, como que é isso? A China não vai reagir? Eu acho que os chineses, desculpa me estender na resposta, Luiz, porque eu acho que é necessário isso daí. Os americanos, eles operam com uma lógica de blitzkrieg nas suas relações internacionais, ou seja, eles fazem uma série de ações simultâneas para desestabilizar o seu interlocutor. Então, o caso da China vem de guerra tecnológica, bloqueio tecnológico, guerra comercial, tempestade semiótica, ou seja, todos os grandes jornais do mundo hoje passam a ideia de que a China é um país perigoso, apesar de não ter nenhum porta-avião chinês no Golfo do México. Jogar a opinião pública mundial contra a China, vírus chinês, né? E agora essa questão de Taiwan. Isso é uma blitzkrieg. E blitzkrieg ele só funciona com países que não têm capacidade de reação.
tá? Enquanto que a China ela joga com o chamado Weiqi. O que é o Weiqi? O Weiqi ou Weiqi? É um jogo que é um xadrez chinês e que vence o jogo no final, trabalha com as fraquezas, os pontos fracos do adversário. Então, quando hoje o Xi Jinping e a alta governança chinesa observa os Estados Unidos, que é o seu grande interlocutor hoje no mundo, o que se observa? A China conseguiu controlar o Covid com somente 5, 6 mil mortos. A China está crescendo. Apesar dos crescentes lockdowns, a China está já quebrou o monopólio dos semicondutores de 7 nanômetros, que é uma notícia semelhante a uma bomba atômica, ou seja, quando o Truman fala para o Stalin que tinha a bomba atômica, aquilo mudou completamente o equilíbrio de forças no mundo naquela época. E hoje, quando a China fala que tem um chip de 7, que já pode produzir o chip de 7 nanômetros, também tem um efeito de uma bomba da declaração de que ela tem uma bomba nuclear, ou seja, isso afeta o equilíbrio existente, ou seja, o desequilíbrio tecnológico de China e Estados Unidos. Por quê? Porque a China tinha 10 anos de gap tecnológico justamente os semicondutores. Esse gap acabou. Depende agora se a China vai conseguir ter escala de produção para isso. E, por outro lado, o Xi Jinping, quando observa a alta governança chinesa, que os Estados Unidos é um país que está à beira de uma guerra civil, ou seja, 48% da população americana acredita que o país está em uma guerra civil. Um país que está em estagnação econômica, um país que passa pela maior inflação de todos os tempos, um país que vive uma decadência relativa no mundo, e um país que teve 1 milhão de mortos no Covid. Então, a China se lançar uma aventura militar nesse momento é tudo que os americanos precisam. O que é mais humilhante, eu acho, Luiz, assim, do meu ponto de vista, é o quê? É a China, a Nancy Pelosi vai lá visitar, fala que é uma democracia vibrante em Taiwan, essa coisa toda, enquanto a China faz exercícios militares simulando o cerco de Taiwan, que é o que vai começar a partir de amanhã. Um exercício militar em torno de toda Taiwan, cercando Taiwan. Então, essa é a forma da China demonstrar força nesse momento. Ou seja, mais do estratégico e menos no palavratório inicial, entendeu? Naquele palavratório que é o retórico, que faz parte da diplomacia a China falar que vai ter resposta dura. Mas a resposta dura já está tendo há muito tempo, ou seja, a China está desbancando os americanos em todos os aspectos das relações internacionais, da economia, etc. Ou seja, essa é a resposta que a China está dando, jogando o Weiqi e jogando em cima da fraqueza do adversário. Tá. Elisa, eu estou me deliciando aí com o livro do Kissinger sobre a China e sobre a tradição milenar da China de enfrentar os adversários, que nunca é de frente, é colocando, digamos, se tem mais que um adversário, um contra o outro, tentando assimilar para a cultura chinesa os adversários. Quer dizer, esse é um dos pontos que... O outro ponto é o fato da China lá atrás ter uma baita armada, mas que servia só para a parte fluvial e foi destruída pelos britânicos lá com seus... Mas hoje, se tiver um tete-a-tete, digamos, militar, a China ainda não está em condições de enfrentar os Estados Unidos, né? Hoje, no Mar do Sul da China, existe um ponto comum na inteligência americana e nos especialistas militares americanos, que a chance da China ganhar dos Estados Unidos naquela região é grande. Tá. A China não tem condições, por exemplo, de ter vários porta-aviões capazes de transitar pelo mundo. Não tem isso. Agora, uma guerra localizada naquela região, a China tem grandes possibilidades de vencer os Estados Unidos, porque ela tem a vantagem de ter um imenso território e poder lançar mísseis contra os porta-aviões americanos de tudo quanto é canto, né? Então, a China não tem condições de ter uma guerra convencional com os americanos e condições normais de ter temperatura fora do território chinês. Agora, dentro do território chinês e dentro daquela zona que envolve o Mar do Sul da China e adjacências, a China hoje tem, sim, condições de derrotar os Estados Unidos. Até porque não é só a China mais, né? É a China e Rússia, né? Vamos falar assim, né? Tá.